Estamos ao vivo já. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui hoje para o nosso novo webinar em parceria com a MEMED, onde a gente vai falar sobre um pouco mais avançado em prontuário eletrônico, segurança, prescrição eletrônica. Gostaria de desejar as boas-vindas a todo mundo que pôde estar com a gente aqui agora, reservando um tempinho hoje, nesse dia 28 de setembro, 10 horas da manhã, para falar um pouco sobre segurança e sobre também o cuidado com o seu paciente. E me apresentando mais uma vez, eu sou a Maísa, eu sou aqui do XOSP e nós somos especialistas em gestão de clínicas e consultórios. Nós ajudamos os nossos clientes em todos os processos de gestão interna deles, desde o agendamento dos pacientes até lá o controle financeiro. E hoje a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre o prontuário eletrônico. E aqui com a gente tem a AXA, representando a MEMED. Bom dia, AXA. Bom dia, Marta. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é AXA, para quem ainda não conhece, eu estou aqui hoje representando a MEMED, que hoje é a maior plataforma de prescrição digital do nosso país. Nós estamos trabalhando para trazer tudo o que existe de facilidade, de segurança, tanto para o médico quanto para o paciente, para a nossa plataforma. Então, todas as inteligências de alerta de alergia, de interações medicamentosas, tudo que for para auxílio e para trazer maior agilidade no dia a dia do médico, nós estamos desenvolvendo. Então, um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar para vocês como que funciona a ferramenta e como que a gente se propõe a trazer melhorias para a atuação de vocês no momento. Legal, Axel. Seja muito bem-vinda e, mais uma vez, obrigada aí pela participação e pela parceria. Eu vou compartilhar com todo mundo que está nos assistindo aqui a minha tela para a gente passar por uma apresentação. Caso vocês estejam com alguma dificuldade em ver a apresentação, por favor, me avisem. Produção, está tudo ok? A apresentação está aparecendo aí na tela? Tá aparecendo? Todo mundo? Beleza. Vamos lá, então, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre prontuário eletrônico e prescrição eletrônica seguros. As dúvidas iniciais de sempre, para quem se inscreveu para estar aqui hoje com a gente nesse nosso webinar, você vai, sim, receber por e-mail depois o link para esse webinar, para você reassistir sempre que quiser, tá? Se por acaso você não se inscreveu, se você não deixou o seu e-mail para participar desse webinar e parou aqui assim mesmo, não tem problema, esse vídeo também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, então você pode reassistir sempre que desejar. E no final, sim, vai ter espaço para as perguntas, então já abre aí o seu smartphone, já vai anotando as principais dúvidas que você tem sobre segurança de prontuário eletrônico, sobre prescrição eletrônica, sobre como funciona tudo isso, que a gente vai tentar esclarecer as dúvidas ao longo desse webinar, mas também vai deixar aberto o espaço para você no final para a gente conversar. O nosso objetivo de hoje é apresentar os principais benefícios do prontuário eletrônico e da prescrição. E o que a gente vai passar enquanto tópicos hoje vai ser pela relação entre o prontuário eletrônico e a gestão da sua clínica. Depois, como que o prontuário eletrônico ajuda na organização dos seus dados. O terceiro ponto de hoje, quais são os principais impactos do prontuário eletrônico na sua clínica. E, por fim, como é a prescrição eletrônica da MEMED e os principais benefícios que ela pode trazer para a sua clínica. Então, vamos lá, pessoal. Falando agora sobre a relação entre o prontuário eletrônico e a gestão da sua clínica. A sua clínica, ela funciona em blocos que se unem para o seu funcionamento diário. Como assim, Maísa? Você trabalha com o agendamento dos pacientes, com o armazenamento e a geração dos prontuários eletrônicos. Para quem atende plano de saúde, tem o faturamento TIS e também o controle financeiro para todo mundo e para algumas clínicas também o controle de estoque. Tudo isso faz parte do seu dia a dia e todas essas etapas precisam estar rodando em conjunto para que os seus processos estejam redondos e para que a sua clínica esteja bem organizada e bem gerida. E aí, quando a gente fala de prontuário eletrônico especificamente, ele auxilia na sua clínica em questão de segurança, de ganho de tempo, de assertividade e, consequentemente, no aumento da confiança do paciente no seu tratamento. Por quê? Primeiramente, em questão de segurança de prontuário eletrônico.
Comparando aí, vamos colocar o prontuário eletrônico com o prontuário de papel. O prontuário de papel, primeiro, você não controla quem tem acesso a ele. Você pode até colocar numa sala fechada, colocar num arquivo, colocar câmera, esse tipo de coisa que iniba o acesso de alguém que não tem autorização para mexer naquilo. Mas, mesmo assim, é um acesso mais falho que o prontuário eletrônico. Por quê? Porque o prontuário eletrônico, o do XOSP especificamente, ele é criptado e ele só tem acesso pelo profissional da saúde mediante a senha. Então, você aumenta a sua segurança naquelas informações ali armazenadas. Por que você ganha tempo com o prontuário eletrônico? Porque no prontuário de papel, tudo catalogado, bonitinho, ordem alfabética, na maior organização do mundo. Ainda assim, você vai gastar o seu tempo procurando o nome do paciente que você vai atender. No prontuário eletrônico, é um clique, você entra no nome do paciente e pronto, já abriu a história clínica dele inteira para começar a fazer novas anotações. Então, você ganha muito, muito tempo do papel para o prontuário eletrônico e também o tempo depois. Organizando o papel, né, você iria gastar mais tempo e com o prontuário eletrônico não tem essa questão. E por que torna mais assertivo? Porque as informações estão todas em um único lugar. Então, é muito mais fácil você ter acesso a um exame que foi solicitado, uma prescrição que foi feita, um CID que foi informado. Você não tem risco de perda dessas informações aí ao longo do tempo. Então, torna mais assertivo o seu diagnóstico e o seu tratamento. E, consequentemente, melhorando a segurança, ganhando mais tempo e melhorando a assertividade no tratamento, você aumenta a confiança que o seu paciente tem em você, na sua clínica e no seu tratamento. Quando a gente traz para o XOSP, eu coloco aqui essa imagem do primeiro bloco que eu mostrei lá no início, né, que a gente tem agenda, prontuário, o TIS e o controle, e agora focando especificamente no... Você tem esse tipo de organização, um prontuário em que você personaliza com as suas fichas de atendimento, então como que você quer atender, vai variar de especialidade, um oftalmologista precisa de determinadas informações, o pediatra de hoje ou de outras, o ginecologista de outras, então para cada especialidade e para cada profissional é possível personalizar as fichas de atendimento e personalizar todo o prontuário do paciente. A gente trabalha com itens fixos de prontuário para lembretes também que você precise ter sobre o seu paciente, lembrar que ele tem uma alergia, ou lembrar que ele teve filho recentemente, ou qualquer coisa assim que te ajude a melhorar sempre o seu relacionamento com o seu paciente. E aí, hoje, né, falando em conjunto com a MEMED, que a AXA vai trazer para a gente no final, a gente trabalha também com a prescrição assertiva. Então, quando você faz o seu atendimento em papel, por exemplo, você gasta muito mais do seu cérebro lembrando de coisas que, de repente, a tecnologia poderia te auxiliar. Então, por exemplo, interação medicamentosa, alergia que o paciente tenha a um determinado medicamento ou algum princípio ativo que tem um medicamento, aí você vai ter que lembrar de cabeça se aquele medicamento tem ou não o princípio ativo ao qual o paciente é alérgico. Então, todo esse tipo de função diária do seu trabalho, você tem que despender energia entre atender o seu paciente, diagnosticá-lo corretamente e fazer o tratamento assertivo e ficar lembrando de tudo que você aprendeu e que aprende constantemente com os seus estudos. Então, se você consegue aliar a tecnologia para melhorar justamente esse ponto da sua memória, para você não ficar precisando gastar a memória com o que você já aprendeu, você consegue focar no tratamento mais assertivo. E é exatamente nesse ponto que o receituário da MEMED entra para complementar aí e facilitar ainda mais o seu dia a dia. E também, o seu prontuário eletrônico, ele facilita na gestão da sua clínica, porque você, além de otimizar, de ganhar tempo, mais assertividade, a melhorar a confiança do seu paciente no seu tratamento, você consegue, inclusive, incentivar para que esse paciente continue tratando da sua saúde e fazendo e seguindo os passos que você orientou no tratamento. Então, você consegue, por exemplo, mandar para ele, compartilhar com ele informações lá e dicas que sejam relevantes para o sucesso do seu tratamento, tudo de um lugar só. Você não vai precisar mandar, parar para redigir um e-mail ou
né, mandar uma carta, nada do tipo. O prontuário eletrônico está muito ligado à mobilidade, à praticidade. E também, você está na rua, você está viajando, você está em um congresso, você está em algum outro lugar que você precisa ter um fácil acesso àquilo ali rápido na sua mão. Se o seu histórico clínico do paciente, né, se o seu prontuário estiver no papel, você não vai conseguir. Se tiver no prontuário eletrônico, você facilita muito mais essa sua gestão. Com relação ao prontuário eletrônico, como ele organiza, como ele ajuda na organização dos dados? É uma consequência do que a gente falou nessa primeira parte. Por quê? Se você tem os seus dados organizados de maneira eletrônica, a tecnologia vai ser capaz de trazer compilação de informação para você. Por exemplo, vamos supor que você queira saber quantos pacientes você atendeu no último mês que tiveram dengue. Você quer fazer um levantamento de como está a dengue aí na sua região, você faz estudo e você quer saber quantos pacientes foram acometidos por essa doença no mês de setembro aí na sua cidade. Se você fizer um prontuário em papel, você consegue essa informação. Você vai de prontuário por prontuário, buscando o CID, anotando em um outro papel ou em uma planilha de Excel, e daí você faz lá, conta na mão mesmo quantos pacientes tiveram. Agora, vamos um passo a mais. Você quer saber desses pacientes que tiveram dengue, quantos são mulheres, quantos são homens. Aí vai ser mais uma vez que você vai contar isso na mão para fazer mais uma separação. Daí a gente avança. Agora, além de saber quem teve dengue, quais eram mulheres, quais eram homens, você quer separar por faixa etária? Mais uma vez vai ser na mão. Você vai precisar puxar todos esses dados do papel e ir um por um anotando e organizando para fazer esse levantamento, para fazer esse tipo de estudo. Se você traz todo o seu prontuário de forma eletrônica, você consegue levantar tais dados em poucos cliques, como essa imagem que vocês estão vendo aqui na minha tela agora. Se não estiverem vendo, por favor, deixem aí nos comentários para a gente poder corrigir. Mas aqui na tela é para vocês estarem vendo uma opção de gestão dos dados dos seus pacientes, para você entender qual é o perfil do paciente que vai na sua clínica. Isso daqui é o tipo de dado extremamente estratégico para você entender qual é o perfil do paciente que a sua clínica ou o seu consultório atende. Para, de repente, você focar numa estratégia de marketing, para você, de repente, focar numa estratégia de relacionamento que faça sentido para o seu público. Não adianta nada eu falar de youtubers famosos com o meu público, se o meu público não é quem consome isso, se o meu público é um público mais sênior ali, de 40, 50 anos, que está mais ligado à mídia tradicional. Então, esse tipo de informação é extremamente sensível para o sucesso do seu negócio e, principalmente, para o tratamento assertivo do seu paciente. Então, se você consegue saber qual é o perfil do paciente que é buscado pela sua clínica, você consegue focar em estratégias de relacionamento, de recepção, de tratamento e até treinar a própria equipe da sua clínica a como lidar com aquele perfil de cliente que é o perfil de cliente que a sua clínica atende. Então, os principais impactos do prontuário eletrônico, também como consequência disso que a gente vem falando aqui hoje, é justamente a satisfação do seu paciente. Basicamente, quando você deixa de gastar tempo e deixa de gastar o seu esforço, né, em operações que a tecnologia pode te ajudar, você consegue passar a focar no seu paciente. Então, se você, durante o atendimento de um paciente, você não precisa ficar lembrando de interações medicamentosas, de alergia, desse tipo de coisa, se você não precisa ficar gastando tempo procurando cadê o prontuário desse paciente, ficar lá caçando ficha, tudo isso impacta diretamente no atendimento do seu paciente, porque você vai passar a ter mais tempo para atender o seu paciente, para conversar com ele, para se relacionar com ele, para entender como que está a história clínica desse paciente, como que estão os costumes dele, e começar a criar realmente relacionamento, porque a partir do seu relacionamento com o paciente, a partir dessa relação mais humanizada com o seu paciente, é que você vai conseguir que ele confie cada vez mais em você e que siga as instruções que você dá para o sucesso do tratamento dele.
Porque isso é uma grande questão também, para que o paciente consiga manter a sua saúde em dia. Não adianta ele ser consultado com você e não seguir as instruções que você dá, não é mesmo? Então, se você fala para o paciente quais são o passo a passo do que ele tem que fazer para tratar uma doença ou para prevenir que aquela doença exista, ou como ele deve tomar um medicamento, e se ele não dá bola, vamos dizer assim, para o que você está colocando para ele, ele não vai seguir. E aí, todo o esforço que você empenhou para que o paciente fique bem, fique saudável e cuide da saúde dele, vai ser em vão, porque ele simplesmente não vai seguir o que você está falando. Então, é necessário a gente ter sempre a preocupação no relacionamento com esse paciente e ter a preocupação de o quanto ele está satisfeito com o atendimento que está sendo oferecido. Então, o prontuário eletrônico, ele tem total e direto impacto relacionado com a satisfação do seu paciente, com o seu atendimento, com o atendimento prestado por todos os colaboradores da sua clínica, tá legal? Opa! E aqui, na verdade, não seriam os principais impactos do prontuário eletrônico. Agora, o próximo tópico, eu peço desculpas aí, mas aqui na tela deveria estar aparecendo para vocês agora a prescrição eletrônica inteligente e assertiva, né, e como ela funciona. No caso do XOSP, como eu já falei para vocês, a gente tem a nossa parceria com a prescrição da MEMED, a gente é parceiro da MEMED, e agora eu gostaria de passar novamente a palavra para a Axa. Eu vou até parar aqui o compartilhamento da minha tela, Axa, para você poder compartilhar aí com a gente a sua tela. Tá bom, espera só. Daí, para você poder mostrar para agora a gente um pouquinho sobre como funciona a prescrição eletrônica da MEMED e quais são os benefícios, né, dessa prescrição eletrônica inteligente para as clínicas e para os consultórios. Tá legal. Bom, pessoal, primeiramente eu queria dizer assim que a gente tem muita sinergia com o XOSP nesse sentido de tornar a relação com seus pacientes mais humanizada, de ter mais tempo para se dedicar ao seu paciente. Então, essa parceria foi viabilizada justamente por conta dessa sinergia de missão que nós temos. A missão da MEMED é tornar a área da saúde mais eficiente e mais humana. E como que a gente torna essa área da saúde mais inteligente? Aqui dentro da nossa ferramenta, a gente reúne tudo o que vocês, médicos, precisam para prescrever. Então, vocês não precisam mais de ferramentas auxiliares ou consultar outros lugares. Tudo que vocês precisam para prescrever, todas as inteligências, a gente trouxe aqui para dentro para trazer maior eficiência, para trazer mais recursos para embasá-los no momento da prescrição. E como que funciona? Aqui dentro do prontuário eletrônico, tem uma parte que está escrito aqui ao lado, receituário MEMED. Quando clica nesse receituário MEMED, vocês vão clicar em iniciar prescrição. Deixa eu só, que eu já tinha gerado uma prescrição aqui, antes de começar. Então, essa é a tela que vai abrir quando vocês colocarem iniciar prescrição. Aqui, em 2 cliques, vocês conseguem preencher uma prescrição. Porque nós temos essa funcionalidade de protocolos, que são modelos de receita. Aqui vocês conseguem salvar todos os modelos de receita que vocês costumam utilizar para as doenças mais recorrentes. E aí, esse modelo já vem todo preenchido com o que vocês fizeram inicialmente. Mas ele não é escrito em pedra, vocês podem editá-lo. Então, aqui, se vocês quiserem, para esse paciente, ele está com esse quadro clínico, mas ele não precisa nem desse medicamento, nem desse filtro solar. Então, ele é editável. Todos os campos dele são editáveis e vocês conseguem ter essa prescrição mais ágil. Bom, aqui vocês podem dispensar quantas unidades quiserem das caixas. E o que eu gostaria de mostrar para vocês, eu tô apagando, eu vou adicionar um medicamento do zero, só para vocês verem como que funciona o nosso banco. Hoje nós temos mais de 60 mil itens prescritivos cadastrados aqui nesse banco, então vocês têm acesso ao banco mais curado
que existe hoje no nosso país. A gente tem um time de conteúdo que faz mais de 200 atualizações por dia. Então, todos os medicamentos que são lançamento, que são descontinuados, descontinuações permanentes, temporárias, todas essas informações a gente tem aqui. Então, vocês não correm o risco de prescrever um medicamento, por exemplo, que o paciente não vai encontrar na farmácia, porque a gente traz essa informação de que ele foi descontinuado. Bom, o que nós trazemos de informação dos medicamentos? Aqui nessa aba industrializados, a gente traz todas as apresentações desses medicamentos vinculados a alguma indústria. Então, aqui é a MS, União Química, todas as apresentações possíveis vinculadas a algum laboratório nós trazemos aqui. E nós mostramos esse preço, é o preço máximo do consumidor. Então, o que nós fazemos? Nós temos uma lista, né, da ANS com todos os medicamentos e qual é o preço máximo que ele pode ser exercido. E toda vez que um paciente pergunta, isso é recorrente, né? O paciente pergunta, doutor, quanto que custa mais ou menos? Vocês vão ter essa informação aqui ao lado do preço desse medicamento. Bom, se o médico... Se um médico não quiser prescrever um medicamento vinculado a alguma indústria, ele pode vir em composições, porque tem médico que não gosta de prescrever medicamento e deixa a livre escolha para o paciente. Então, todos os medicamentos, nós temos todas as apresentações possíveis para o médico prescrever pelo princípio ativo e não pelo laboratório. Bom, o que nós trazemos de informação? Se vocês clicarem sobre o medicamento, a gente abre aqui do lado uma página aqui que se chama Memed Síntese. O que a gente mostra nesse Memed Síntese? Todas as principais informações que o médico costuma consumir de um medicamento. Então, se você está ali no meio de uma consulta e você quer uma informação rápida que a gente não é obrigado a lembrar de tudo sobre todos os medicamentos, não é verdade? Seria impossível a gente lembrar de tudo. Então, aqui a gente traz de forma resumida todas essas informações. Então, são tópicos, então a gente traz dosagens, dosagem adulto, dosagem pediátrica, reações adversas, contraindicações, exames, recomendações ao paciente. Então, todas as informações que vocês costumam consumir sobre os medicamentos, a gente traz aqui, e vocês não têm necessidade de abrir uma bula inteira e caçar a informação lá dentro. Não, a gente já traz aqui de forma resumida todas essas informações para vocês. Na posologia, ao invés de vocês digitarem uma posologia, tomar um CP, que a gente tem o costume de resumir, né, as palavras para escrever mais rápido. O que nós fazemos? A gente traz sugestão da posologia. Então, as principais posologias que existem para esse medicamento já estão aqui, então vocês não precisam digitar novamente. Isso não são para todos os medicamentos, são para os medicamentos mais prescritos a partir de uma pesquisa que a gente fez com a nossa base. Então, está aqui salvo. E vocês não têm necessidade de digitar inteiro. E se quiser alterar alguma coisa, vocês podem alterar também. Então, não tem problema nenhum. Bom, o que mais que eu gostaria de falar sobre o medicamento? Todos os medicamentos da nossa base são tagueados. Então, por exemplo, a amoxicilina é um antibiótico. E a gente já mostra qual que é o receituário específico e necessário para prescrever esse medicamento. Então, aqui, por exemplo, a amoxicilina, eu vou adicionar um medicamento de alto custo, porque aqui pela plataforma, a gente também tem a possibilidade de dispensar, de prescrever um medicamento de alto custo, e a gente vai mostrar aqui que o formulário do SUS que é exigido para a prescrição desse medicamento. Então, aqui a posologia, tomar um comprimido por dia, por uma sugestão, né? Isso aqui é hipotético. Então, todos os medicamentos, por exemplo, eu vou colocar aqui um Rivotril, aqui em industrializado, porque ele é um medicamento
comercial, né? Então, tá vendo? A gente mostra o B1 e mostra que é um receituário que precisa, esse medicamento exige esse receituário, essa notificação, que é do bloco azul, que é só a vigilância sanitária que dispensa esse medicamento. Então, ele não pode ser feito de forma digital, mas a gente mostra qual que é o receituário específico para ele. Aqui eu vou adicionar um medicamento simples, só para a gente ter vários tipos de medicamentos. Então, aqui nós temos um antibiótico, um medicamento de alto custo e um medicamento simples, né, de um receituário simples. Bom, antes de ir para a parte da prescrição, gostaria de mostrar também um alerta de alergia que nós temos. Então, se vocês estiverem já cadastrados no sistema as alergias desse paciente, é possível trazer para cá. Ou vocês mesmos, no momento da consulta, podem perguntar: ai, Maria de Fátima, você tem alergia a algum medicamento, a algum princípio ativo? E aí vocês clicam sobre o nome dela e cadastram aqui os princípios ativos que esse paciente tem alergia. Então, aqui eu vou colocar AS, ácido acetil salicílico. Então, ele tem alergia a esse princípio ativo e salve. E aí, toda vez que você for prescrever um medicamento, o sistema vai te lembrar que você não pode prescrever esse medicamento, porque tem aqui um alerta de alergia. Então, a gente fica relembrando esse alerta até você remover. Então, se clicar em gerar prescrição, você viu que surgiu um alerta lá dizendo: você quer prescrever mesmo assim? E aí, ou você segue, porque muitas vezes, mesmo que o paciente é alérgico, vocês sabem que é uma alergia leve e que o benefício para esse medicamento, nesse momento, não traria nenhum malefício, né, para a saúde do paciente. Então, o que a ferramenta traz? Ela traz uma inteligência, só que ela ainda deixa o médico livre para tomar as suas decisões de acordo com a sua experiência. Então, a gente não bloqueia, né, de nenhuma forma a conduta do médico. Bom, eu vou aqui em gerar prescrição e vou mostrar para vocês como que funciona. Então, aqui vocês têm uma opção de enviar esse receituário para o paciente. No final, quando a gente abrir para perguntas, eu vou perguntar se alguém quer que a gente envie esse SMS e eu coloco o celular de vocês aqui, mas daqui a pouquinho eu falo sobre essa funcionalidade. Bom, vocês lembram que eu falei que todos os medicamentos recebem uma tag, né, indicando qual que é o tipo de medicamento. Por quê? Porque o próprio sistema já vai identificar que aquele é um antibiótico, que aquele é um medicamento de alto custo, e a gente já vai trazer aqui o receituário configurado para a prescrição desse medicamento. Então, quando a gente clicar em imprimir, ele vai abrir aqui o formulário de medicamento de alto custo. Então, aqui tem nós mapeamos dentro do sistema todos os campos daquele formulário do SUS, que são obrigatórios para a dispensação desse medicamento. Uma vez que você prescreveu esse medicamento para o paciente, você não vai precisar digitar novamente esses dados, ele vai ficar salvo, tá bom? Então, aqui você preenche todos os campos. E o que nós trazemos aqui de benefício? Hoje, para dispensar um medicamento de alto custo, para dar essa possibilidade do paciente retirar no SUS, o médico tem que selecionar um diagnóstico, um CID. Só que existe uma lista de 1 milhão de CIDs. E o que nós fizemos? Para cada medicamento, nós já trazemos quais são os CIDs possíveis. Então, essa já é uma informação curada que nós trazemos para facilitar aí o seu dia a dia e trazer maior agilidade para preenchimento desse formulário. E aqui também são necessários alguns... Oi, Maísa. Quando a sua fala que isso é exatamente um exemplo do que a gente estava falando, de como a tecnologia pode ajudar a pessoa exatamente a focar no que é necessário, né? Porque, assim, no exemplo aí da prescrição, em que precisa ter o CID para poder prescrever.
O CID, é como você falou, existe mais de 1 milhão de CIDs. Aí a pessoa vai ficar precisando lembrar qual é o CID, qual é o código, qual é o nome do CID para ela poder prescrever. Então, esse é exatamente o tipo de coisa que não faz nenhum sentido o profissional ter que ficar despendendo o tempo dele e o raciocínio dele lembrando esse tipo de coisa, né? Então, é exatamente aí que a MEMED consegue auxiliar para que o profissional consiga prescrever com assertividade e focando mesmo no tratamento do paciente, né? Exatamente. Tudo isso é para que vocês tenham um foco no paciente, não precisem se preocupar com questões burocráticas ou informações que vocês teriam que buscar em algum outro lugar. Então, a gente traz isso de uma forma muito simples. E não só os CIDs, mas também os exames aqui. A gente já traz todos os exames que são obrigatórios para o paciente apresentá-la na farmácia do SUS e poder retirar esse medicamento. Então, olha só, um formulário que talvez vocês levariam mais de 10 minutos para preencher, a gente preencheu em o quê? 1 minuto e meio. Então, pensa que o tempo que vocês economizam e o tempo que vocês têm de sobra para atender o paciente. Bom, como que fica essa impressão? Como que o nosso sistema já entende a prescrição? Ele já traz, a gente sempre vai trazer um resumo, né, uma via simples, com tudo que foi prescrito. Aqui, a guia dos exames, que são obrigatórios para esse paciente retirar o medicamento de alto custo. Nós já separamos as duas vias do medicamento antibiótico, então tem aqui a primeira via da farmácia e a segunda via do paciente, com os dados preenchidos, e o formulário do SUS, todo preenchido já, todos os campos que são obrigatórios já preenchidos. Bom, o que isso traz? Imagina que vocês teriam que preencher 1, 2, 3 formulários à mão, vamos supor. Aqui o próprio sistema já identifica, já preenche automaticamente, tudo muito fácil, tudo muito rápido. E nesse formulário do SUS, quando a gente estava falando lá sobre os CIDs, é muito comum que o paciente receba uma receita com um CID preenchido errado. E aí ele não consegue retirar esse medicamento. A farmácia do SUS não aceita dispensar, liberar esse medicamento se o CID estiver incorreto. Então, vocês evitam até um desgaste com o seu próprio paciente por conta dessa facilidade que nós trazemos para vocês. O paciente teria que voltar na clínica, né? Ia gastar tanto tempo e o recurso do próprio paciente para voltar, quanto o próprio tempo do profissional, né? Que vai ter que refazer aquilo. Então, e como você bem falou, Axa, por mais que o paciente saiba que o profissional não fez por mal, né? Por mais que ele saiba que foi um erro, que erro pode acontecer, desgasta, né? Um desgaste no relacionamento totalmente desnecessário que poderia ter sido evitado, né? Exatamente. Bom, pessoal, aqui também a gente traz a liberdade de vocês editarem o receituário de vocês. Então, tudo aqui no receituário é editável. Se vocês quiserem colocar o cabeçalho à direita, quiserem inserir um logo, todas as margens vocês podem ajustar. Se vocês tiverem papel timbrado, vocês ajustam o tamanho dessa margem para poder utilizar esse papel timbrado que vocês têm. Então, ele é editável tanto o receituário simples quanto o receituário especial. Então, a gente traz essa liberdade para vocês terem um receituário de acordo com o que vocês desejam, né? Bom, aqui, por fim, nessa parte de receituário, eu queria mostrar como que vocês salvam como protocolo. Então, nesse botãozinho, vocês clicam em salvar como protocolo, e aí vamos supor que isso é um tratamento de rinite. Hipotético, né? Porque a atorvastatina não é para rinite, mas só um exemplo. E aí vocês salvam e a próxima vez que vocês forem prescrever, vai estar lá naquele botãozinho que eu mostrei inicialmente em protocolos, o tratamento de rinite. E aí vocês não vão precisar digitar tudo novamente. Em 2 cliques vocês já têm essa prescrição preenchida e se dedicam ao atendimento do paciente. Bom, aqui por fim, eu queria falar sobre o envio dessa receita para o paciente. Então, deixa eu só dar um refresh aqui na tela.
Ixi, eu dei o refresh e saiu. Espera só um instantinho, pessoal, que eu vou abrir novamente aqui, tá? Eu dei um refresh na tela e ele saiu. Olha aqui, ó, o tratamento de rinite já está aqui. Então, eu vou gerar a prescrição. Esse formulário que aparece aqui é para o endereço do paciente no receituário do antibiótico. A gente já traz essa tela aqui para vocês. Bom, aqui o envio para o paciente. Vou colocar o meu celular aqui agora. E se vocês quiserem, já podem ir digitando o celular de vocês no chat do webinar, que no final eu envio para vocês. Como que funciona? Hoje, o que a Memed... Acho que aconteceu alguma coisa com o seu áudio no microfone. Minha tela ainda está ligada? Acho que voltou. Acho que você, não sei, tampou a entrada do áudio. Ah, tá. Melhorou? Agora foi. Minha tela está compartilhada ainda, né? Tá, sim. Tá, ok. Bom, então, continuando, o que a Memed percebeu? Nós percebemos que as clínicas, os hospitais, eles têm buscado formas de trazer o paciente para perto, de fidelizar esse paciente, de proporcionar uma experiência pós-consulta, que não termine ali dentro do consultório, que isso possa se estender no depois, né, no pós-consulta. Então, o que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos esse assistente, que nós chamamos de assistente pós-consulta, em que vocês têm a possibilidade de enviar essa receita para o paciente. E o paciente, quando ele recebe essa... Eu vou mostrar aqui na apresentação que, como não são todos que vão ter que vão pedir para enviar por SMS, eu vou mostrar aqui como que funciona. O médico envia por SMS essa receita para o paciente abre esse SMS e tem lá tudo que o médico prescreveu. Então, tem aqui o nome do médico, os medicamentos que foram prescritos. E aí, aqui nesse assistente, ele tem possibilidade de comprar o medicamento. E o que isso facilita? Ele traz uma maior adesão ao tratamento, não é verdade? Porque imagina a facilidade de você estar ali e o paciente já receber, você está na consulta, envia para ele está na sua frente e já recebeu essa receita no celular. E ali da própria receita ele tem possibilidade de comprar esse medicamento. Então, o caminho que era mais longo a gente encurtou e proporcionou uma maior facilidade para esse paciente aderir ao tratamento. E não só isso, né? Vocês estão proporcionando uma experiência completamente nova. Esse paciente vai ser impactado de uma forma muito positiva por algo que ele nunca tinha visto antes. E vocês vão estar proporcionando isso para os seus pacientes, porque vocês utilizam o XOSP. E o XOSP está com essa parceria conosco. Então, pensa que vocês têm mais uma forma de encantar, vamos dizer assim, seu paciente no momento que ele recebe essa receita. E o que tem aqui de possibilidade? Ele pode comprar medicamento, então ele tem as drogarias que são parceiras da Memed. Hoje a gente está com alguns pilotos, não temos diversas drogarias, mas mesmo que não exista uma drogaria parceira da Memed no CEP desse paciente, a gente traz um comparativo de preços. Então, quando o paciente recebe a receita e o nosso sistema encontra a venda desse medicamento online, nós trazemos aqui o preço desse medicamento e esse paciente consegue entrar aqui por essa experiência, comprar no site entrar no site dessa farmácia e fazer a compra do medicamento. Se não tiver o preço online, a venda desse medicamento online, a gente traz, a partir do CEP desse paciente, as drogarias que são mais próximas e dá a possibilidade para esse paciente ligar e pedir esse medicamento por delivery também. Então, é uma experiência pós-consulta que vocês estão proporcionando para esse paciente. E é claro que essa experiência vai ser evoluída ao longo do tempo. Hoje, a gente tem a possibilidade de compra de medicamentos, mas daqui a um tempo a gente vai ter a possibilidade de agendar os exames aqui por essa experiência,
de ter recomendações sobre cada medicamento. Então, tudo que precisar para o pós-consulta, para ajudar, para facilitar e engajar o paciente na adesão ao tratamento, nós vamos, ao longo do tempo, acrescentando aqui nessa experiência. Então... eu colocaria o assistente memédico como a ponta final ali, né, do tratamento. Então, assim, quando quando o profissional está prescrevendo o medicamento, o sistema já traz para ele ali a média de preços daquele medicamento para que ele já consiga orientar o paciente, e daí o assistente vai justamente auxiliar o paciente na parte prática de comprar. E é tudo são grandes engrenagens, né? Uma faz a outra girar. Então, o paciente que ainda não tiver nenhuma farmácia próxima ali ao seu CEP dentro do assistente MEMED, não custa comentar numa próxima ida à farmácia, falar sobre a existência disso, porque assim vai girando e assim vão vindo novas farmácias também, e daí o leque vai aumentando, e depois também para agendar exames e assim por diante, né? Exato. E já que você tocou no ponto de exames, eu gostaria de mostrar algo que nós lançamos nessas últimas 2 semanas. Nós incluímos aqui em nosso banco um banco de exames também. Então, vou colocar aqui, por exemplo, tá vendo que tem aqui industrializados, manipulados, composições, exames. Então, aqui por essa ferramenta também existe a possibilidade de prescrever esses exames. E se vocês clicarem sobre o nome do exame, aquele mesmo síntese que nós trazemos para o medicamento, nós trazemos para os exames também, com contraindicações, sobre o procedimento, orientações para o paciente para realizar esse exame. Então, vejam que é um banco completo. Quando eu falei lá no início que tudo que vocês precisam para prescrever, a gente traz aqui, a gente vai continuar aprimorando cada dia mais essa ferramenta que está aí no prontuário que vocês utilizam, que é o XOSP. Então, de forma geral, acho que era isso que eu tinha para trazer. Voltando, né, sobre essa questão de trazer maior tempo para você dedicar ao paciente, utilizar a tecnologia ao nosso favor. Então, a MEMED se propõe a isso, juntamente com o XOSP, a trazer esse atendimento mais humanizado para vocês. Bom, Maísa, acho que de MEMED era isso que eu tinha para dizer. Agora, eu volto a... Legal. E como quem aí do outro lado que estiver assistindo a gente, que já for usuário do XOSP e tiver interesse em já começar a prescrever com a MEMED, se ainda não estiver prescrevendo com a MEMED, dentro do XOSP, na MEMED você consegue fazer os seus próprios testes. A Axa falou, reforçando o recado dela, quem quiser receber aí no seu celular um exemplo de SMS de como funciona aquele assistente MEMED, que é a interface do paciente, deixa nos comentários para a gente o número do seu celular, que daí a Axa manda um exemplo do SMS para vocês. E se você já é cliente do XOSP, já prescreve com a MEMED, você mesmo também pode fazer os seus testes. Você pode aí, agora mesmo, abrir o seu sistema, criar uma prescrição e colocar o seu telefone para enviar o SMS de teste para você, tá legal? E retomando aqui, vou compartilhar mais uma vez a minha tela, mas já estamos no final. Conseguimos concluir aqui todo o conteúdo que a gente tinha para trazer para vocês. Então, a gente passou, né, pelos impactos que o prontuário traz para a sua clínica, como isso melhora a sua gestão, como é a prescrição eletrônica inteligente. E agora, a gente abre o espaço aqui para as nossas perguntas e respostas. Eu vou passar aqui o nosso contato, deixando para vocês tanto o site do XOSP quanto da MEMED, e o meu contato e o da AXA também. Vou abrir para as perguntas, depois eu coloco novamente a tela, e aí vocês colocam para a gente aqui quaisquer dúvidas que vocês tenham. Vou voltar aqui agora e vamos passar para o momento das perguntas. Antes de abrir para as perguntas que vocês foram deixando aqui nos comentários ao lado, eu gostaria só de iniciar, AXA, com 2 perguntas que eu recebi por e-mail. Na nossa divulgação do webinário de hoje, 2 pessoas responderam fazendo perguntas. Uma delas
foi de um já usuário do XOSP, de como ele faz para utilizar o prontuário da MEMED dentro do XOSP. E a resposta para essa pergunta é dentro das suas configurações de prontuário, tá? Eu vou... acho que vou mais uma vez compartilhar minha tela aqui, só para poder mostrar, para ficar mais fácil. Aqui nas configurações do seu prontuário, quando você entra no seu prontuário, você tem as configurações, e daí você tem o receituário, que já existia antigamente, e agora o receituário da MEMED. É só você marcar aqui no checkbox o que você quer deixar ativo. Só isso, não precisa clicar em mais nada, é só marcar, e daí você já vai poder utilizar o receituário da MEMED dentro do XOSP. Se você já era usuário de prescrição eletrônica com a MEMED antes de usar no XOSP, o que você prescreveu de lá vai ficar disponível aqui dentro do XOSP também, tá? O que o XOSP faz, pessoal, é armazenar as informações de toda a história clínica do paciente e no que diz respeito a você prescreve por lá e salva no XOSP. Então, se você já tinha prescrições por lá, protocolos, você vai conseguir fazer isso aqui dentro da prescrição da MEMED dentro do XOSP, tá? E já vou manter a tela compartilhada pela próxima pergunta que eu recebi aqui por e-mail. Eu recebi uma pergunta, Axa, do Guilherme Matua, da Clínica Obstétrica São Paulo, que ele me perguntou se a MEMED gera um relatório de tudo o que já foi prescrito pelo prestador e pela clínica. Hoje, no XOSP especificamente, em parte de relatório de prontuário, a gente tem esse tipo de relatório aqui, que eu mostrei até na apresentação, que traz o compilado dos pacientes que tiveram informação A ou B preenchida no prontuário. Então, você consegue esse tipo de informação sobre a anamnese dos seus pacientes. Hoje, no XOSP, ainda não temos nenhum relatório que traga ali o compilado de tudo que foi prescrito pelo prestador. O que a gente tem é dentro da história clínica de um paciente. Deixa eu pegar um outro paciente aqui, só um minutinho. Tá. Esse histórico de prescrições também tem dentro da MEMED, eu posso mostrar também, tá, Maísa? Ótimo, legal. Então, aqui dentro do sistema, você consegue, na história clínica, filtrar só pelo receituário, por exemplo, e aí você vê paciente a paciente tudo o que foi prescrito. Daí, então, Axa, eu vou pedir para você mostrar como que seria a consulta do relatório da MEMED. Vou parar aqui para você poder compartilhar a sua. Estou compartilhando minha tela, vocês estão conseguindo ver? Bom, aqui quando clica, vou gerar essa prescrição, ok, vou fechar. Vou iniciar uma nova prescrição. Veio aqui que eu estava com o prontuário aberto da Maria de Fátima. Se você clicar sobre o nome da Maria de Fátima, você vai ver o histórico de prescrições da Maria de Fátima. Então, tudo que você prescreveu sobre a Maria de Fátima. Bom, aqui embaixo, se você não clicar, aqui se você quiser ver o histórico do paciente, você clica sobre o nome do paciente. Se você quiser ver o histórico de todas as prescrições, você vem em ver mais. E aí você tem aqui todas as... É que aqui nesse médico que eu estou usando como teste, nós só fizemos prescrições para Maria de Fátima. Então, só vai aparecer aqui histórico para Maria de Fátima. Mas no caso, se vocês tiverem outros pacientes, é só vir aqui e ver mais e tem esse histórico do paciente, tá bom? Do paciente não, de todas as prescrições que foram feitas. Legal, quando a gente trabalha com bases de testes, né, acaba acontecendo esse tipo de coisa, que a gente não fica trocando de paciente para fazer os nossos testes, aí fica sempre um mesmo. Mas acho que deu para o pessoal entender que numa base real, né, com mais pacientes do que só a Maria de Fátima ali do exemplo, teria também como ver, então, todas as prescrições que já tiverem sido feitas. Tá. Passando, então, agora, finalmente, para as perguntas, aqui que foram sendo deixadas para a gente. Vamos aqui para a primeira. Qual a primeira pergunta que a gente tem, Paola? Siddhartha, como posso enviar um prontuário para um outro médico da minha clínica que também vai acompanhar um determinado paciente? É possível?
Siddhartha, sim. Dentro do SHOSP, na verdade, você consegue estabelecer quem consegue ver os históricos clínicos dos pacientes. Funciona assim. Para ver a história clínica, para entrar em prontuário, tem que ser profissional da saúde, e isso é regra da ANS. Agora, dentro do SHOSP, você consegue definir se o que você, por exemplo, Siddhartha, faz, se só você vai ver, ou se os outros profissionais da clínica também vão poder ter acesso. Isso vai ser lá nas suas configurações de privacidade do prontuário, então você escolhe. Se você deixar liberado para todo mundo, vamos supor que eu também seja uma médica na sua clínica. Quando eu entrar lá no prontuário da Maria de Fátima, por exemplo, eu vou ver quais foram as informações que você já adicionou no prontuário dela. Você tem como deixar para eu não ver isso, você tem como deixar para só você ver o que você faz nas anotações, e você também tem como definir por conselho. Então, CRM vê de CRM, e CRP vê de CRP, mas CRP não vê CRM, CRM não vê CRP, por exemplo. Então, todas essas padronizações você consegue escolher dentro das suas configurações, tá? E se você quiser enviar as informações, se é um profissional, por exemplo, que não trabalha na sua clínica do SHOSP, se é um colega seu de um outro lugar que você quer uma opinião sobre o tratamento do paciente, você consegue, sim, quando finaliza o atendimento do paciente, você consegue compartilhar essas informações com o próprio paciente, ou então escolher um profissional para enviar, tá? Próxima pergunta, Paola. Maria do Socorro. Tenho um documento em Word com uma ficha que costumo usar. Vou passar isso para o SHOSP? Sim, no que diz respeito à sua anamnese, quem que perguntou isso, Paulo? Maria do Socorro. Maria do Socorro, no que diz respeito à sua anamnese, você consegue configurar. Então, as perguntas que você faz na sua anamnese para o seu paciente, você configura lá no seu prontuário, para ficar sempre aquela ficha, exatamente a ficha que você usa vai ser uma ficha dentro do sistema para você preencher conforme os pacientes cheguem. E na prescrição, Atza, você já falou na sua apresentação, mas se você puder falar um pouquinho mais sobre o protocolo, que eu acho que o protocolo tem a ver com isso também, né? Os atendimentos que a pessoa faz, que ela já está acostumada ali no papel, trazer esses protocolos ali para dentro do sistema. Tá. Então, tudo que você tiver de modelo já salvo em algum arquivo Word, você pode trazer para dentro da MEMED para você não ter que ficar copiando e colando todas as vezes desse arquivo que você tem aí com os modelos de receita ou de protocolos que você tem. Então, é um trabalho inicial que você teria de ir lá, adicionar esses medicamentos, e no final, quando eu mostrei lá em gerar prescrição, você teria lá o botão salvar como protocolo. E aí tem essa opção e fica salvo, você não teria que digitar novamente. Então, você pode salvar isso dentro da MEMED na opção de receituário, para ter isso mais tarde, né? Legal. Próxima pergunta, Paola. O Pablo tem duas perguntas. A primeira é se ele consegue incluir anexos no prontuário eletrônico como um resultado de exame, por exemplo. Sim. Dentro do sistema ali, eu acho que eu até cheguei a compartilhar a tela, mas não sei se todo mundo viu, porque eu não estava falando especificamente sobre isso na hora. Eu vou compartilhar aqui rapidinho para poder mostrar. Tá aparecendo a minha tela aí? Tá aparecendo. Foi? Dentro do prontuário você tem como anexar arquivos, sim, tá? Inclusive, você pode fazer uma foto na hora de alguma coisa, olha aí minha webcam aparecendo para vocês, ou então fazer um upload de um arquivo do computador. Então, por exemplo, você está atendendo o seu paciente lá do smartphone ou do tablet, e daí quer fazer uma foto dele ali na hora para poder salvar na história clínica de alguma coisa na pele, por exemplo, qualquer coisa nesse sentido que seja relevante salvar, você consegue fazer a foto na hora. Ou se for um resultado de exame, como no exemplo aí, Pablo, é só você fazer o upload do computador, ou mesmo tirar a foto do arquivo na hora, também não tem nenhum problema, tá legal? E a segunda pergunta dele era qual? Quando a Alexa falou sobre os valores, está perguntando se o preço máximo aparece na receita dos medicamentos. Aquele de quando vai prescrevendo o valor? Sim. Axa, pode responder?
Ouviu a pergunta? Eu ouvi, ele perguntou de onde vêm os valores que estão lá? Não. Quando o médico está prescrevendo, que aparece aquele valor lá, aquele valor máximo que aparece, aquilo vai na receita do paciente? Aquele valor, ele é impresso na receita? Não é impresso na receita, é uma informação só para o consumo do médico no momento da consulta, mas ele não vai na receita, tá? Beleza. A nível de consulta. Próxima pergunta. A próxima é da Érica. Ela pergunta se ela consegue imprimir um medicamento sem que saia o nome do laboratório. Sim. Deixa eu mostrar Posso compartilhar minha tela, mas... Pode sim. Espera só um instantinho. Bom, para prescrever sem aparecer o nome do laboratório, aqui quando você vai adicionar, por exemplo, amoxicilina, você tem um catálogo aqui do nosso banco. Então, aqui está vinculado à EMS, porque a gente está prescrevendo na aba de industrializados. Se você quiser mandar uma receita sem nenhum laboratório, é só vir aqui na aba de composições. E aqui nós temos todas as apresentações da amoxicilina, sem nenhum vínculo com o laboratório. Aí você prescreve sem vínculo ao laboratório. É por aqui no banco, na aba de composições. Tá bom? Legal. Então, industrializados aparece o laboratório e nas composições diretamente, daí fica ali sem nenhum laboratório. Beleza? Próxima pergunta. A Érica pergunta como é que ela altera os dados do cadastro dela na MEMED para sair correto na prescrição do receituário especial. Como que ela muda? Como que ela altera os dados do cadastro dela na MEMED para sair como? Correto na prescrição de receituário especial. Para sair correto na prescrição de receituário especial. O cadastro da médica, como ela altera dentro da MEMED para sair os dados dela corretos na prescrição? Bom, o cadastro que hoje tem dentro da MEMED, pelo acesso à MEMED, por dentro do CHOSP, é um cadastro que é feito pelo CHOSP. Então, se o cadastro estiver incorreto, eu recomendo que vocês passem para o time de atendimento do CHOSP para que a gente corrija dentro da MEMED, porque é o próprio CHOSP que envia esse cadastro para dentro da MEMED, que é o cadastro que vai aparecer. Beleza. Respondido, Érica? Vamos lá. A próxima é do Pablo também. Ele pergunta como é que o médico pode fazer para o paciente se sentir confortável com toda essa agilidade no atendimento, sem parecer que ele está correndo ou tratando o paciente com um certo descalço. Tá, eu vou responder, Axa, mas depois também quero o seu ponto de vista sobre essa pergunta. Não sei se você conseguiu ouvir. O Pablo perguntou como que o profissional pode fazer. Oi? Eu tinha caído e voltei agora. Tá. A próxima pergunta, o que o Pablo deixou aqui para a gente, é como que o profissional pode fazer para que toda essa agilidade que o CHOSP e a MEMED trazem para o atendimento, para que isso não seja, digamos, um tiro no pé dele e o paciente não ache que ele está correndo ali com o atendimento. Então, eu falei que eu vou responder e aí depois eu passo para você responder também a mesma pergunta, para serem dois pontos de vista diferentes ou não tanto sobre a mesma questão. É o seguinte, Pablo, a agilidade que a tecnologia traz para sair correndo, atropelando o atendimento. É exatamente o contrário. É porque hoje o cenário sem a tecnologia é de você fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo ali no atendimento, lembrando de 1 milhão de informações ao mesmo tempo e atendendo o paciente. Quando você traz justamente essa agilidade, essa assertividade, esse ganho de tempo que a MEMED e o CHOSP trazem para o seu tratamento, você justamente para com a correria. É meio... Eu entendo que existe talvez um paradoxo nisso, mas não é assim. A agilidade é justamente para que você não corra, porque você corre no seu atendimento para dar conta de fazer tudo naquele tempo do atendimento. Então, como você vai ter a tecnologia ali aliada, você te ajudando, você não vai mais precisar correr. Daí, seu tratamento vai ser exatamente tranquilo, você vai conseguir focar ali no paciente, vai deixar a tecnologia correndo ali no processamento ali, com todas as informações. Eu vejo por esse lado, eu vejo que o atendimento ele não fica mais corrido, ele fica menos corrido.
Você talvez gaste menos tempo no atendimento mesmo, tá? Talvez você consiga reduzir uma consulta ali de 30 minutos para 20 minutos, mas não significa que vai ser corrida. É pelo contrário, você vai ter muito mais tempo para conversar ali com o seu paciente, fazer o bate-bola com ele. Exato, essa é a minha percepção também, Maísa. Você acha, Axa? Oi, falei que essa Oi. é a minha percepção também. Por exemplo, quando eu vou para uma consulta e o médico está o tempo todo digitando alguma coisa, procurando, copiando, colando, entrando numa página, entra em outra, ele não está olhando para mim, ele está olhando para o computador. Então, acho que essa percepção que você vai levar para o seu paciente é de que você não está ali digitando e fazendo coisas operacionais. Você faz a parte burocrática rápida e o restante do tempo você ouve o paciente, você pergunta como ele está, você tem essa conversa, né? Tem a parte mais humana e a tecnologia vai te auxiliar para você não perder tanto tempo ali digitando. Essa é a proposta. Exatamente. Espero que a gente tenha respondido aí a seu questionamento. Mais alguma pergunta, Paulo? Sim, do Pablo também. Como vou ter certeza de que os dados dos pacientes não vão ser hackeados como aconteceu no Facebook, por exemplo? Tá legal. Peraí. Bom, o prontuário do XOSP, Pablo, ele segue primeiro toda a cartilha de normas da ANS, CFM e SBIS. O que acontece? O CFM, a ANS e a SBIS, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, juntamente, né, se uniram para criar uma cartilha de normas de segurança para sistemas de prontuário eletrônico. E justamente para que os dados dos pacientes sejam assegurados acima de tudo. E lá constam algumas regras, como, por exemplo, o seu prontuário não poder ser editado depois de ter sido finalizado, para manter a segurança e a integridade das informações do paciente. E uma das regras é justamente a da sua certificação de criptografia. O XOSP trabalha SSL de dados, então, basicamente, os dados do seu prontuário, os dados do seu paciente no prontuário do XOSP, eles estão tão seguros... Oi? Caiu? Estão ouvindo? Tranquilo? Ouvi. Então, basicamente, os dados do seu prontuário, eles estão tão seguros quanto a internet banking. Você tem a sua senha. Ninguém que tem acesso a essas informações vai conseguir. E como eles estão criptografados, se houver alguma intercepção desses dados aí no meio do caminho, eles vão estar criptografados e não vai ter como fazer nada com eles. E, de qualquer forma, também a gente trabalha com os melhores fornecedores de tecnologia e segurança para a gente. Todas as informações armazenadas no XOSP são hospedadas nos servidores da Amazon AWS, e a Amazon hoje é a empresa número 1 em segurança de dados de saúde. Nos Estados Unidos, existe o HYPPA, que é o equivalente à SBIS nossa aqui, lá nos Estados Unidos. E justamente o IPA certificou a Amazon como a empresa segura para armazenamento de dados de saúde. Tá legal? Então, pode ficar tranquilo, seus dados estão bem mais seguros que em papel ou em qualquer outro lugar dentro do prontuário eletrônico do XOSP, tá bom? Próxima pergunta, alguma? Finalizamos? Tá legal. Então, pessoal, agradeço mais uma vez a todos vocês que puderam estar aqui com a gente hoje, que participaram, que deixaram suas perguntas. Se você chegou no final, se você está assistindo esse vídeo depois de que ele já foi ao ar, né? Se você está assistindo ele agora gravado e não mais ao vivo, deixa a pergunta para a gente aqui no nosso bate-papo também, que a gente vai responder para você depois. Se inscreve no nosso canal para você ficar sempre recebendo as notificações sobre novos conteúdos, para você estar por dentro dos próximos webinários que a gente fizer. Se você tem sugestão de tema para próximos webinários também,
deixa aqui para a gente, escreve para a gente aqui nos comentários o que você gostaria de ver. E mais uma vez, Axa, muito obrigada pela parceria, pelo seu tempo e por estar aqui com a gente hoje, gravando esse novo webinar aqui sobre prontuário eletrônico e segurança de prescrição eletrônica. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todo mundo, pela participação. E agradeço também a oportunidade aí com o XOSP em parceria para fazer esse webinar. E até a próxima. Até a próxima, Axa. Obrigada. Bom dia para você, bom final de semana para todo mundo. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.